Olá, boa noite a todos. Hoje é quinta-feira, dia 4 de junho. Veja agora os destaques de hoje, aqui no Segunda Edição. Farda manchada por histórico de violência. Ministério Público confirma: policiais que balearam casal já tinham antecedentes por agressão e abuso de autoridade. Daqui a pouco, mais detalhes. Trama em família. Polícia Civil descobre mais uma pessoa envolvida em duplo homicídio no Vale do Taquari. Jovem que teria planejado a morte do próprio pai teve ajuda de outra familiar. Saiba quem é suspeita já já. Os danos emocionais da Covid-19. Brasil lidera ranking de países em que habitantes mais sofrem os efeitos da pandemia. Veja como a procura por atendimento especializado e remédios afeta os gaúchos. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora. Eu te convido, vem com a gente. Olha, a segunda edição de hoje começa com as novidades daquele caso de agressão à médica em plena sala de parto, lá em Pelotas, no sul do estado. Apesar de nenhuma agressão ter justificativa, a esposa do homem que foi denunciado prestou queixa contra essa médica. Segundo o casal, a gestante teria sofrido algo grave: violência obstétrica. Acompanhe. Me chamo Pamela e fui mais uma vítima por violência obstétrica cometida pela doutora Sila. Nas redes sociais, o casal contou como foi o trabalho de parto e as dificuldades que, segundo o relato deles, encontraram por parte da equipe médica. E ela ficava cada vez mais brava e falou que a gente era incompetente, que se a minha filha não tinha nascido ainda era por causa minha, que eu não estava aproveitando as contrações. A jovem prestou depoimento no inquérito que apura a agressão sofrida pela médica na sala de parto. Foi nessa circunstância em que ela decidiu registrar um boletim de ocorrência por violência obstétrica. E aí, nisso, ela falou: isso é culpa de vocês, se ela nascer com problema ou morrer, é culpa de vocês, que vocês são uns incompetentes, umas crianças. No mesmo vídeo divulgado, o marido, que já havia feito queixa na polícia contra a médica no domingo passado, admite ter se excedido. Quando partiu assim para risco de vida ou morte, eu saí de mim. Eu perdi a cabeça, eu empurrei a doutora. Mesmo que isso fosse verdade, isto justificaria um ato dessa intensidade, dessa natureza? As mulheres de Pelotas, do Rio Grande do Sul e do Brasil, achariam justificável que, por exemplo, outra mulher fosse agredida pelo seu companheiro se ela tivesse tido algum tipo de conduta inadequada em relação a ele? A Delegacia da Mulher só vai se pronunciar sobre os casos após a conclusão dos inquéritos. Já a direção do hospital vai abrir uma investigação preliminar para esclarecimento do fato, até para decidir se cabe uma sindicância médica. A Universidade Federal de Pelotas repudia o ato de violência sofrido pela médica e deve apurar os fatos em sigilo. E, assim que tivermos o resultado desse processo, então nos manifestaremos novamente. Mesmo que fosse verdade a violência obstétrica, a violência não se combate com violência, e sim com verdade. É um caso que merece toda a atenção da polícia lá em Pelotas. E olha, agora uma história que eu chamo de o pé na porta que saiu pela culatra. Vocês vão entender já já. Policiais civis invadiram uma casa em uma operação que envolve tráfico de drogas, isso lá em Campo Bom. O problema, Luciane Coma, é que essa casa era de uma advogada. E aí a OAB já entrou no caso, tá aí as imagens. O que aconteceu, Lu? Foi um erro, me parece, grave, né? Boa noite. Boa noite, Emário. Parece que foi um engano, viu? Segundo a advogada que mora nessa casa, na manhã da última terça-feira, cerca de 10 policiais, como a gente viu ali nas imagens, arrombaram os portões da casa dela, onde ela estava com a família. Ela disse que os agentes mexeram em todos os cômodos, não deixaram os familiares se falar entre si. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui do estado, o Ricardo Breyer, né, afirmou
que vai tomar as medidas legais em relação ao caso, que ele classificou como violação das prerrogativas profissionais. Por quê, Chemali? Porque ali a residência dela também é registrada como um escritório de advocacia. Bom, o delegado Rafael Lopes disse que não houve abuso, que os mandados de busca e apreensão foram autorizados pela Justiça e foram cumpridos dentro de todo o processo, do Código de Processo Penal. Ele explicou que o endereço estava correto e que os agentes anunciaram que iriam entrar, mas acha que os moradores, enfim, não ouviram ou enfim, que daqui a pouco acharam até que fosse um assalto, não sei, né? Enfim, não abriram e aí, por isso, eles acabaram arrombando. Ele ainda disse que eles não sabiam que ali também era registrado como um escritório de advocacia, Chemali. Tá aí, né, gente? Eu só queria saber o seguinte, o erro tá apontado. Agora, se não fosse numa casa de uma advogada, será que ia ter essa repercussão, né, Lu? Pois é, né? É aquela coisa... Já acompanhei centenas de operações e alguns endereços eram errados. A polícia pede desculpas na maioria das vezes. O erro faz parte do trabalho arriscado. Agora, ficaram 2 horas até se depararem que ali não era o endereço correto dessa investigação. A gente vai continuar acompanhando aqui no Segunda Edição. Agora, gente, as novidades de um caso que começou exclusivo aqui do SBT. A imprensa toda deu luz, aumentou a pressão e o resultado a gente vem acompanhando dia a dia. Um dos 3 policiais militares que teria dado cerca de 35 tiros em uma costureira e no namorado dela lá em Gravataí tem 3 processos abertos por abuso durante o trabalho, segundo o Ministério Público. Inclusive com condenação por agredir um adolescente, 7 meses, parece que, de prisão. Regis Souza de Moura, 35 anos, e os outros 2 colegas estão afastados das ruas depois de toda a repercussão do caso, quando veio à tona. O promotor que está com o processo aguarda o resultado de perícias antes de decidir como levar a denúncia adiante. Olha, hoje a nossa equipe voltou ao local onde aconteceu aquela ação desastrosa. E uma moradora está traumatizada depois que vários tiros atingiram a casa dela. É tiro para tudo quanto é lado. 35 tiros. Quem conta mais um capítulo é o Lucas Abate. Entrei em pânico, eu e a minha filha, né? Que a minha filha tem problema. E aí, quando eu vi, começou a estourar os vidros e furo nas janelas, né? Eu fiquei muito nervosa. Pelo menos 2 disparos acertaram a casa de Dona Hélia. Um atravessou o vidro da janela e atingiu a parede do quarto onde a aposentada estava. Outro passou pelo muro de concreto e acertou a porta da moradia. Eu fiquei em pânico, não conseguia atinar nada, né? A gente está em choque, se eu ouço o barulho de uma viatura já... O tiroteio aconteceu neste ponto. O carro onde estavam o motorista e o casal parou no final da rua. Dorildes e o angolano Gilberto foram atingidos por pelo menos 4 disparos cada um. O SBT teve acesso exclusivo ao inquérito da Polícia Civil. Em depoimentos, policiais disseram que desembarcaram do carro 3 ocupantes, sendo que 2 deles apontaram as armas e passaram a efetuar disparos, e que um revólver foi encontrado com Gilberto. 3 dias depois, a versão mudou. Questionados se viram o angolano atirar, os PMs disseram que não. Gilberto passou 12 dias detido. A investigação concluiu que ele é inocente. Dorildes Laurindo teve a morte cerebral confirmada na terça-feira, após 18 dias internada. Os 3 PMs envolvidos estão afastados das atividades e respondem a inquérito policial militar. Sobre o histórico, gente, de violência policial, Regis Souza de Moura, nós procuramos o advogado dele, que não quis se manifestar até o momento. O SBT está acompanhando esse caso desde quando o Gilberto ainda estava preso. E sempre cobramos um posicionamento mais claro da Brigada Militar e também da Secretaria de Segurança. 19 dias depois da ocorrência, hoje, o vice-governador e secretário de Segurança prestou solidariedade às vítimas. Ranolfo Vieira Júnior ligou para a família da Dolores, Dorildes Laurindo, melhor dizendo, e para o namorado dela, o Gilberto Almeida. O vice-governador reforçou que o inquérito policial militar será conduzido com o máximo zelo, rigor e isenção. Eu não esperava outra atitude do delegado Ranolfo, vice-governador e secretário, que não fosse essa. Parabéns ao Estado, que mostrou aí sensibilidade, e a gente vai continuar acompanhando os desdobramentos. E olha, novidades na investigação do caso Rafael, daquele guri de 11 anos morto lá em Planalto.
A Polícia Civil colheu hoje novos depoimentos. E o delegado Joébert Nunes, diretor do Departamento de Polícia do Interior, vai explicar melhor para a gente. Olha só. Na manhã de hoje, foi tomado novamente o depoimento do pai da criança Rafael, pois nós tínhamos algumas indagações a fazer e também foram tomados depoimentos dos moradores da residência na qual foi deixado o corpo da criança, mas na verdade relataram que estavam de fato viajando e nada sabiam acerca dos acontecimentos. E também tomamos outros depoimentos durante a tarde e nós estamos agora trabalhando junto com o Instituto Geral de Perícias para promover a reprodução simulada dos fatos em data ainda a ser aprazada e certamente acreditamos que esta reconstrução dos fatos trará novos elementos à nossa investigação. Todo o Rio Grande do Sul está esperando pela reconstituição desse crime. Os envolvidos, né, a defesa da Alexandra, né, a questão da família do próprio menino Rafael, o pai, enfim, a Polícia Civil, a sociedade como um todo. Precisamos esclarecer a verdade de fato. Se foi somente a Alexandra, se teve ajuda, quando esse guri foi assassinado, de que maneira foi assassinado. A reconstituição é peça-chave dessa investigação, junto, evidentemente, com os laudos da perícia. Está todo mundo trabalhando, dando celeridade, velocidade, para que a verdade venha à tona o mais rápido possível. Olha, pessoal, já estamos pertinho do inverno e, como de costume, sempre na estação mais fria do ano, o estado todo se une na campanha do agasalho, tradicional aqui dos gaúchos. Luciane, esse ano a campanha está um pouquinho diferente. Explica para nós por quê. Pois é, Chemari, está um pouquinho diferente, porque, olha, no governo do estado vai ter até drive-thru de doação, que também até já tem aqui na capital, né? Bom, no centro administrativo, aqui no centro de Porto Alegre, não precisa nem descer do carro para entregar ali o agasalho. É possível ainda doar em quartéis, né, da Brigada Militar, bombeiros, mercados, prefeituras. E as roupas doadas esse ano vão ficar em quarentena antes da distribuição para evitar a contaminação, a transmissão do coronavírus. Lembrando que essa doação não é descarte de roupas e as maiores necessidades esse ano são de cobertores e roupas infantis. Aqui em Porto Alegre, a Prefeitura aqui da capital já fez também drive-thru e agora lançou uma linha de turismo musical que vai percorrer 22 bairros da cidade para arrecadar roupas e alimentos, Chemali. Tá certo, a campanha do agasalho tradicional. Lembrando, né, gente, durante todo o ano a Defesa Civil do Estado, em cada uma das cidades, recebe doações. Roupas, né, alimentação, material escolar. O pessoal da Defesa Civil sempre faz o filtro. Aqui em Porto Alegre, fica aqui no centro administrativo. Bem no centro da cidade, é facinho de chegar. Durante todo o ano funciona. E a gente tem que participar disso. Não é só durante a campanha do agasalho. Essa reportagem, ela fala de, né, os problemas que essa doença invisível tem trazido para todos nós. Não é qualquer gripezinha, não, gente. Uma pesquisa internacional entre 16 países mostra que o Brasil é o que mais sofre de ansiedade por causa da pandemia. E nesse período, aumentou a procura por atendimento psicológico online e até por remédios controlados. Olha só. Depois de 2 meses de isolamento, esta atriz começou a sentir falta de ar. Em uma consulta online, descobriu que não era Covid, mas ansiedade. Fui atendida por uma psicóloga também muito atenciosa, que fez uma consulta de mais de 1 hora comigo e me tranquilizou muito, me deu várias dicas para eu continuar nesse isolamento sozinha. E agora já voltei a estar melhor. A Michelle encontrou apoio na plataforma Tume, que oferece teleconsulta gratuita. Quase 1.000 pessoas já acessaram o site nesta pandemia. O objetivo principal é o diagnóstico de sintomas virais, mas 30% dos pacientes buscam ajuda psicológica. Ao preencher a avaliação emocional, você responderá 21 perguntas que irão identificar sintomas de estresse, depressão e ansiedade. Você poderá conversar com um dos psicólogos ou psiquiatras disponíveis online na plataforma.
Para a Sociedade Brasileira de Psiquiatria, este momento de incertezas e de isolamento abalou a saúde mental da população. De fato, a pandemia, ela nos traz e nos trará consequências importantes de um ponto de vista de sofrimento psíquico, e nós temos que estar muito atentos. Aqui nesta farmácia de Porto Alegre aumentou bastante a procura por medicações que tratam sintomas psíquicos. A venda desses remédios, que são antidepressivos, ansiolíticos e calmantes, cresceu em torno de 50%. Alguns buscam tratamentos alternativos. Como é o caso dos florais, eu faço prescrição de florais, tem a parte da fisioquântica, que são essências vibracionais, então que atuam a nível celular. Um levantamento da agência Ipsos mostra que a cada 10 brasileiros, 4 sofrem de ansiedade. A pessoa tem que ter uma rotina, horário para acordar, horário para dormir, ter atividades a serem executadas durante aquele dia, porque é muito importante a gente poder se movimentar, liberar endorfina. Se nada adiantar, fica o alerta. Que se você achar que não está conseguindo dar conta dessa ansiedade sozinho, procure uma ajuda. Esse é o caminho e os psicólogos estão também na linha de frente no combate à Covid, no combate a essa pandemia. Para mais informações, gente, sobre os canais gratuitos de ajuda psicológica, está lá no nosso Facebook. Acesse facebook.com/SBTRS oficial. Fique agora com um recado importante que a FAB da EVT tem para você. Nesse momento de insegurança e instabilidade que estamos vivendo, não seria ótimo reduzir as suas dívidas? Você comprou um carro e está pagando por 2, tem dívida de cartão de crédito e empréstimo, o banco não para de ligar e você já não sabe mais o que fazer? Pois a EVT Assessoria te ajuda a reduzir suas dívidas de financiamento de veículos, cartões de crédito e empréstimos. Ligue agora para a EVT Assessoria que nós vamos te ajudar. Olha aqui na tela e ligue agora 3391-3852 ou manda um WhatsApp para 99770-2864. Anota aí, 3391-3852 ou WhatsApp para 99770-2864. A segunda edição tem mais um capítulo daquela trama que terminou na morte de um agricultor e do funcionário dele lá no Vale do Taquari. E também uma reportagem para você que gosta de viajar protegido mesmo durante a pandemia. A gente volta já já. Voltamos ao vivo com segunda edição para todo o nosso estado. E hoje a Polícia Civil prendeu a ex-mulher do agricultor que foi morto a mando da própria filha. Luciane, esse caso não chama atenção só pela crueldade, mas também pela frieza das pessoas envolvidas, né, Lu? Pois é, né? E bota frieza, né, Chemar? Bom, a Polícia Civil lá de Sobradinho prendeu, então, a ex-mulher, né, de uma das vítimas lá desse duplo homicídio que aconteceu no interior de Segredo. A filha dela, como você disse, a Kalinka Lopes, e o namorado já estão presos desde o dia 29. Segundo a delegada Graciela Foreste Chagas, durante as investigações foram encontradas provas da participação também da mãe da Kalinka, né, a ex-mulher do agricultor. Assim como a filha, a Uda Lopes fez postagens nas redes sociais lamentando a morte do ex-marido e, inclusive, relatando que se tratava de um possível assalto. E depois, né, isso se confirmou que, na verdade, foi um assalto forjado. Após a prisão e depoimento, ela confessou que tinha conhecimento do plano da filha de matar o pai e confessou, inclusive, alguns detalhes ali do crime. Segundo as investigações, a motivação seria a disputa patrimonial que começou após a separação do casal lá em março, né? Inclusive, a gente já tinha adiantado essa situação ontem aqui no jornal. 2 meses depois da separação, começou a trama para matar o agricultor e o funcionário acabou indo junto nesse duplo homicídio. Tá certo. Obrigado, Lu. Uma boa noite para ti. Boa noite. E olha, gente, as viagens turísticas, falei há pouco, né, da reportagem, você gosta de viajar protegido dessa pandemia, aos poucos estão voltando a fazer parte do dia a dia dos gaúchos. Mas os roteiros passaram a ser mais pertinho de casa, para não se arriscar tanto. Vamos viajar? Confere aí. Viajar a passeio atualmente é um resgate à expressão pegar a estrada. Com voos cancelados e o temor do novo coronavírus, os destinos caseiros voltaram a fazer sucesso. A Bianca é viajante de carteirinha
inclusive dá dicas de roteiros na internet e mudou os planos. Até o final do ano a gente vai ficar assim mais por perto mesmo. A gente mora a 110 quilômetros mais ou menos de distância aqui de Gramado. A gente vai vir para a Serra Gaúcha, passear mais próximo da região metropolitana de Porto Alegre, mas nada assim muito distante. A Associação Brasileira das Agências de Viagem registra maior fluxo dentro dos estados. Devagar, né, a retomada, mas ela está acontecendo. Então nós estamos bem entusiasmados e acreditamos que vai retomar aos pouquinhos. Além dos relatos, tem outro elemento bem simples para identificar essa mudança de público nos destinos turísticos do estado. A placa do carro que leva o turista e a bagagem dele. Nós temos percebido que reduziu expressivamente a quantidade de carros locados na cidade, e o turista gaúcho tem se ressaltado no público visitante. Visitar a Serra não deixa de ser uma volta às origens, para o turismo local, que começou atendendo o público da região, e para os gaúchos, que voltam a lugares já conhecidos e que andavam fora do roteiro. Toda viagem tem que ser acompanhada dos protocolos de prevenção, do distanciamento, mas pegar o carro e dar uma volta tem lado bom. Uma boa ideia para quem vai viajar de carro é sempre curtir o trajeto, né? Observar, largar um pouquinho o telefone de mão e olhando a paisagem, escutando uma boa música. Jeremias Werneck, nosso viajante de plantão. Tem coisa melhor, gente? Tá aqui pertinho de casa, vai pegar a estrada, dica. Sempre de máscara, álcool gel junto. No posto de gasolina, abra você o tanque ali, não dá a chave para o frentista. Faça você a sua parte para também se proteger, poder voltar para casa e a gente superar essa questão da pandemia o mais rápido possível. Obrigado a todos pela audiência de hoje. Olha, bombou nessa quinta-feira, hein? Audiência de sempre, vice-liderança de ponta a ponta. A todos, uma ótima noite de quinta-feira. E amanhã a gente está de volta para o Sextou aqui do Segunda Edição. Tchau!